O ChatGPT é a inteligência artificial mais conhecida da atualidade e tem um potencial ilimitado. Mas se você está usando ele apenas para tirar as suas dúvidas, então você não sabe extrair todo o potencial do ChatGPT. E nesse vídeo eu vou te mostrar como é possível usar 100% do poder do ChatGPT. E eu tenho certeza que depois que você conhecer todas as informações que eu tenho para te passar aqui, você vai poder criar muito mais do que apenas jogos. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo como este, cheio de informações importantes para você sobre o mundo do desenvolvimento de jogos. Salve seus fazedores de jogos, sejam muito bem-vindos ao canal DH Dev Studios. E eu já quero que você comente aqui como você tem usado o ChatGPT, porque eu vou te mostrar muita coisa nova e interessante aqui. Suporte ao desenvolvimento de scripts. Com o ChatGPT podemos pedir para ele gerar literalmente qualquer script em qualquer linguagem de programação. E como na Unity usamos o C#, podemos pedir para que ele crie mecânicas pequenas ou parte delas, copiar o código e colar em um script dentro da engine. E sempre observando as dicas da IA de como implementar o código gerado. E essa praticidade ajuda a criar mecânicas para o seu jogo rapidamente. Então aqui nesse primeiro exemplo, eu pedi para ele criar um script de movimentação básica para um jogo de nave. E aqui é muito importante que você dê detalhes do que você precisa. Aqui no meu caso eu coloquei a condição que ele precisa se mover em 8 direções e que é um jogo 2D. E apenas esse detalhe de 2D ou 3D poderia alterar totalmente a funcionalidade desse script. E aqui o mais interessante é que o ChatGPT, além de gerar totalmente o script, ele ainda explica como você deve usar esse script e por que esse script funciona. Agora eu vou copiar esse código e vou colar em um script lá na minha engine. Então eu vou gerar o script com o mesmo nome. Aqui no caso seria o Player Controller. Eu preciso gerar um script com esse mesmo nome. Depois é só copiar esse código, colar e adicionar o script ao meu objeto em cena. E olha só, funcionou perfeitamente, a gente consegue se mover para 8 direções. E outra funcionalidade muito legal aqui do ChatGPT é que você pode pedir para ele refazer o script que ele gerou anteriormente, porém alterando alguns detalhes em específico que você possa não ter gostado aí no funcionamento. Então você pede para ele refazer e alterar esses detalhes, ou você pode estudar o código que ele gerou e melhorar. E foi o que aconteceu aqui. Eu dei uma analisada nesse script e preferi retirar essa linha de comando rotation input, que era responsável pela rotação, e coloquei o vertical. Dessa forma eu ia precisar criar esse input rotation, então como eu não queria criar nada, eu simplesmente aproveitei o input que já existia do vertical para fazer também essa rotação. E olha que sensacional, eu já consigo movimentar para todas as direções e tenho o controle da rotação da minha nave. Então isso é muito bacana porque facilita demais o seu trabalho. Inclusive foi assim que eu recriei o meu jogo do zero. Esse jogo que vocês estão vendo na tela para 2 player, eu recriei ele do zero totalmente usando o ChatGPT. E tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui na descrição para vocês conferir, caso você ficou curioso aí. E eu fiz tudo isso com o auxílio do ChatGPT. Análise de scripts. Outra excelente dica seria colar pequenos códigos na barra de perguntas do ChatGPT e pedir para ele analisar e sugerir melhorias. Assim você poderá entender melhor no que você pode melhorar nos seus códigos, e você pode inclusive pedir para ele mesmo gerar um script melhorado do seu próprio script. Mas lembre sempre de respeitar o limite máximo de palavras que podem ser usado na barra de perguntas, porque um script de 1000 linhas não caberão ali. Eu duvido que você já usou essa funcionalidade do ChatGPT. Aqui eu tenho um script que faz o controle das músicas do meu jogo, músicas e efeitos sonoros, e eu vou copiar totalmente esse script, vou colar lá na barra de pergunta do ChatGPT e vou pedir para ele analisar esse script e me sugerir todas as melhorias que eu poderia fazer para deixar esse código muito mais eficiente. Então aqui eu colei todo o meu script na barra de pergunta e pedi para ele analisar esse script. E aqui ele já me deu diversas sugestões muito bacana, inclusive sem eu pedir ele gerou alguns scripts já contendo essas melhorias. E o mais legal é que ele explica o porquê você deveria fazer essas alterações, o que esses detalhes apontados por ele estão prejudicando na performance do seu jogo. Então você vai, além de receber várias sugestões do que melhorar, ainda você vai ter uma baita aula de performance, de otimização para o seu jogo. E isso é muito interessante, muito bacana. E é algo que demoraria muito tempo para você encontrar na internet.
E aqui estão as principais sugestões que o ChatGPT me deu e que no caso seria a utilização de enums para reduzir o uso de múltiplas variáveis para fazer a mesma função, que seria no caso referenciar um áudio clipe, utilizar corrotinas, melhorar a lógica do controle e remover vários códigos desnecessários ao longo do meu script. Mas aqui tem um detalhe, os scripts que ele sugeriu, apesar de conter todas as melhorias que ele propôs para a gente fazer, ainda ficou bem grande, então você pode inclusive pedir para ele reduzir esse script. E foi o que eu fiz, pedi para ele criar um novo script que pudesse manter todas as características da lógica que eu criei, ou seja, vai manter a mesma funcionalidade, mas que agora contenham todas as sugestões de melhorias que ele nos deu e também que seja com o menor número de linhas possíveis. E olha que bacana, ele gerou um script muito compacto, com menos de 100 linhas e que faz tudo o que meu outro script fazia. Auxílio na solução de problemas. O ChatGPT pode ajudar os desenvolvedores a resolver problemas que possam surgir durante o desenvolvimento de jogos na Unity, fornecendo soluções e recomendações sobre como corrigir problemas comuns. Ou seja, bugs normalmente possuem uma causa lógica que a IA pode identificar de forma mais rápida, deixando claro as falhas que estão acontecendo em seu código. Ela irá apontar mais assertivamente os possíveis responsáveis. Aqui eu vou fazer um teste e vou pedir a solução para um problema que acontece frequentemente com quem desenvolve jogos na Unity e usa o Visual Studio. É muito comum o IntelliSense do Visual Studio não conversar direito com a Unity, em alguns casos quando você não faz a configuração correta, e com isso ele para de sugerir seus códigos, para de apontar erros e de dar sugestões de correções para os seus scripts, de coisas erradas que você escreveu, enfim. O IntelliSense ajuda demais na hora que você está programando seus jogos. E o mais impressionante é que as soluções que o Visual Studio sugeriu realmente são os passos que normalmente conseguem resolver esse problema. Então, de fato, o ChatGPT é uma fonte extremamente confiável. Além de mostrar o passo a passo de como resolver, ainda deu várias possibilidades de você solucionar o seu problema. Então agora eu vou pedir a solução para um outro problema muito comum de acontecer com quem está iniciando o desenvolvimento de jogos, que é o personagem pular infinitamente quando você aperta o botão para dar o jump. Eu quero ver quais serão as sugestões de correção que o ChatGPT vai nos sugerir. E novamente o ChatGPT foi extremamente assertivo. Realmente essas são as principais causas desse tipo de bug, começando pela detecção de colisão. Se o player não estiver verificando que está no chão, ele vai simplesmente pular infinitamente. Então essa é uma condição que você precisa ter nessa lógica de pulo, e que é já o nosso segundo tópico, a lógica que você programou esse pulo. Se você não adicionar essa verificação, o seu personagem certamente vai pular infinitamente. E aqui ele sugeriu outras possibilidades que também são muito válidas, como verificar as configurações de física, verificar as configurações do Rigidbody, que é o componente que controla a física, verificar se tem scripts conflitando, ou seja, scripts que estão manipulando o Rigidbody ao mesmo tempo. Então essas são realmente causas justas e são as principais causas para esse tipo de problema. Então o ChatGPT é extremamente confiável. Treinamento e aprendizado. Você pode usar o ChatGPT como ferramenta de aprendizado. Na programação, por exemplo, existem diversos conceitos avançados como Solid, programação orientada a objetos, abstração, herança, polimorfismo. Então você pode perguntar explicações detalhadas de cada conceito como estes e como unificar elas em uma codificação da melhor forma possível. Agora eu quero saber a respeito de um conceito muito utilizado na programação de jogos. Normalmente o iniciante não se preocupa com esse detalhe, mas a herança é muito usada na programação. E aqui de fato o ChatGPT explicou o conceito da herança, que ele faz parte da programação orientada a objetos e permite que uma classe herde as propriedades ou características ou comportamentos de uma classe pai. E quando você estiver estudando, é muito bacana você pedir para ele te gerar scripts de exemplo para você estudar o funcionamento na prática. E foi o que eu fiz a seguir. Pedi para ele gerar 2 scripts de exemplo que usem na prática a herança, para eu poder analisar e estudar e ver como que funciona de fato codificando a herança em meus códigos. Ele ainda dá diversas explicações do porquê e como você deve fazer o uso da herança e como você pode aplicar isso em seus códigos. Design de jogos. Você pode usar o ChatGPT para te ajudar na elaboração de designs dos seus jogos.
perguntando sobre conceitos teóricos, como level design, game design, como estruturar a dificuldade do seu jogo, como balancear a experiência do jogador e também na parte da criação das mecânicas em si, que ajudarão a compor todo o level design do seu jogo. Aqui nesse exemplo eu te mostro como você pode usar o ChatGPT para estudar diversos conceitos do game design e poder melhorar ainda mais a experiência dos seus jogos. E é impressionante como ele gerou diversas dicas, todas válidas, que funcionam realmente para balancear a experiência do seu jogador. Então, com base nessas dicas, você pode melhorar ainda mais, você pode analisar o que está faltando no seu jogo, o que você pode incluir no balanceamento do seu jogo. E realmente aqui parece que a gente está conversando com um game designer que tem mais de 20 anos de bagagem nas costas. Otimização de performance. O ChatGPT pode te ajudar a otimizar a performance dos seus jogos na Unity, respondendo a perguntas sobre como melhorar a velocidade e a eficiência dos seus jogos. Você também pode pedir ajuda para melhorar e otimizar a performance do seu código, buscando entender o que de fato faz o processamento em tempo real do seu jogo pesar. Explorar perguntas sobre a ordem de execução da Unity pode te ajudar a entender quais as funções são executadas e em que ordem, além de compreender melhor qual a melhor função deve ser usada para realizar determinada ação. Essa pergunta é muito interessante para a gente aprender a otimizar nossos códigos e programar da melhor forma possível, usando as melhores funções para cada script com base no seu objetivo. E olha que bacana, galera, esse tipo de informação você vai encontrar direto na documentação da Unity, mas aqui você consegue entender como que ela funciona e com uma explicação muito clara, muito objetiva e que vai te ajudar demais a entender o que inicializa primeiro. E realmente é assim que funciona na Unity. A gente tem a função onEnable, que é a primeira a ser chamada, depois é chamado awake e depois é chamado start. E por que isso é importante? Se você já tem experiência em desenvolvimento na Unity, é muito comum acontecer erros de referência. Por exemplo, seu script precisa acessar um componente de luz e desativar ele, mas se você não referenciar corretamente esse componente, ele não vai saber onde que está esse componente. Então você precisa usar a função correta para referenciar esse componente. E no caso, se eu quero desativar no start, eu preciso referenciar no awake, porque como o ChatGPT mostrou pra gente, o awake vem antes do start. Então agora eu vou fazer mais uma pergunta extremamente específica e que é outro erro muito comum, que é usar as funções updates errada. Porque muita gente coloca o script de movimentação que usa o rigid body, que é o componente de física, no update, e isso dá muito problema. E a resposta do ChatGPT foi extremamente assertiva. E a função correta para fazer a movimentação de física do jogo é o fixed update, porque ele tem uma taxa de atualização muito mais fixa e estável do que o update. Então na parte de otimização é comum a gente usar o update para capturar os inputs, o fixed update para você fazer movimentações de física e o late update é muito utilizado para trabalharmos com as câmeras dos nossos jogos. Então novamente ponto para o ChatGPT. Criação de logos e marketing. Ele também pode ser extremamente útil na parte de marketing do seu jogo, te ajudando a escolher bons nomes para os seus jogos, criar descrições mais interessantes para você colocar na página do seu jogo na Steam, que use gatilhos mentais da curiosidade, por exemplo, despertando mais interesse do seu público. Narrativas. E você pode até mesmo gerar o enredo da história do seu jogo, pois ele é uma poderosa ferramenta para criar uma boa história usando, por exemplo, o conceito da jornada do herói. E assim o ChatGPT vai criar uma história com vários acontecimentos que você pode contar através da gameplay, na exploração do mundo, em batalhas com o inimigo e até em batalhas com bosses, podendo até mesmo gerar as próprias conversas e interações do player com os inimigos e NPCs. Aqui eu vou mostrar como você pode utilizar o ChatGPT para gerar ideias para o seu jogo. Você está sem ideia do que criar para o seu jogo, então você pode resolver isso rapidamente com o ChatGPT, porque ele pode gerar basicamente tudo. Desde o enredo do seu jogo, conversas e interações com os personagens, o nome do seu jogo, o nome da história, até falas você consegue gerar através do ChatGPT. E rapidamente você consegue construir uma boa história para o seu jogo, fazendo poucos ajustes. Por exemplo, você pode trocar os nomes se você não gostar, pedir para ele gerar outros nomes, você pode pedir para ele gerar falas diferentes. Então o ChatGPT é extremamente útil para você criar as histórias dos seus jogos. Prefira tópicos no lugar de perguntas genéricas.
Uma das maiores vantagens de você preferir os tópicos é que posteriormente você pode pedir para o ChatGPT explicar melhor algum tópico em específico sobre determinado assunto que você não entendia tão bem. Então, quando ele gera os tópicos, você pode passar tópico por tópico fazendo pergunta e forçando ele a gerar mais e mais informações sobre aquele determinado tópico até você conseguir entender completamente o assunto. Como eu mostrei aqui no caso sobre o balanceamento do meu jogo, eu quero entender melhor essa sugestão que ele me deu sobre considerar o tempo de jogo. E dessa forma eu vou conseguir saber mais detalhes de como isso afeta o meu jogo e como eu posso melhorar nesse tópico específico. E se você tem muita vontade de criar seus jogos, mas não faz a menor ideia de por onde deve começar, na descrição desse vídeo eu deixei o link para os melhores cursos de desenvolvimento de jogos para você. Assim você vai poder aprender a programar, criar suas artes 2D em pixel art, modelos 3D e até músicas para jogos. Então não perde tempo e comece hoje mesmo a tirar seus projetos do papel. E não deixe de conferir os vídeos sugeridos a seguir, onde eu uso todo o poder do ChatGPT para recriar o meu jogo do zero, sem pôr a mão no código. É isso, galera, vou ficando por aqui, fique com Deus e até a próxima.